consagraram um bom dia, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Hoje tem um discurso que será lido aí, que Sabá vai falar a respeito da Namasmarana, ou seja, a lembrança e a repetição do nome do Senhor. Vocês sabem que na tradição védica, lá na Índia, principalmente, dá-se muito valor ao nome do Senhor. Um valor extremo, que nós aqui conhecemos um pouco, mas não temos noção da profundidade e do verdadeiro valor do nome do Senhor. Existem várias histórias que falam a respeito do nome do Senhor. Uma vez nós lemos aqui um discurso de Sebaba contando sobre um evento, naquela época de Rama, em que eles foram construir aquela ponte para Lanka, onde a esposa de Rama tinha sido mantida presa, foi raptada, pelo demônio Ravana, e eles, ao tentarem construir essa ponte, as pedras afundavam, aquelas pedras, aliás, hoje elas estão lá, já descobriram que essas pedras estão lá, só que afundadas. Naquela época, a pedra não podia afundar. Como é que eles vão atravessar com pedra? Não é pedrinha, não, são rochas enormes. Não é isso? Uma delas, segundo o próprio Satya Sai Baba, só ele poderia falar isso, não é? Que foi a última que o Hanuman tentou. O Hanuman estava levando várias pedras, e a última que ele pegou para levar, não era uma pedra, era uma montanha. Ele era muito forte, era uma das características de Hanuman, ele era poderosíssimo, muita força. Um dos poderes dele era força extraordinária. Força extraordinária mesmo, uma força humana, uma força sobre-humana. E ele, ao tentar levar essa pedra, ele verificou que, para compor a ponte, que aquela pedra não seria mais necessária. Então ele falou: não sou muito amiguinho, mas você não vai poder participar. E a pedra ficou triste. Ficou muito triste. Isso você acaba contando. E olha, é claro que se você falar, eu já falei isso aqui, se você não levar isso para o cientista, ele vai rir de você. Mas olha, você acaba falando. Você já contou várias histórias desse tipo, de que coisas imateriais, ou melhor, coisas materiais sem alma, porque isso não existe, né? Senão o Atman não seria onipresente, não existe isso. Mas tem reação aparentemente emocional. Daqui a pouco contou outra que eu já contei aqui também, mas sei que muita gente não ouviu. Então a pedra ficou realmente triste. Como que não pôde ser útil, não pôde servir o Senhor? E a pedra foi deixada de lado. Mas Krishna, ou melhor, Rama, sabia que era o sentimento dela e disse para ela: você será utilizada no futuro, não se preocupe. E aí, 5.000 anos depois, essa montanha enorme foi usada por Krishna para salvar as gopis. Krishna segurou com o dedinho, com 7 anos de idade. Krishna levantou essa montanha e salvou as gopis de uma tempestade enorme. Essa é uma história famosa, a gente canta aqui isso, né? Então, vocês vejam, isso tudo já é extraordinário, o fato de levantar uma montanha, tudo isso, coisas que nós não acreditamos, porque não acreditamos nos mantras, não acreditamos no poder do nome, é porque nós não acreditamos. É exatamente isso. Eu já disse isso aqui várias vezes. O homem sacrificou ali no altar da ciência e do positivismo a sua fé. Ele sacrificou. Ele resolveu acreditar na ciência. A ciência não é ruim, é ótimo, é claro que você vai acreditar na ciência. Mas sacrificar tudo mais e fazer da ciência a sua religião, que é o que acontece hoje, principalmente no Ocidente, isso foi um grande erro do ser humano, né? É um maior erro. A Anabesses fala isso. As pessoas em outras eras tinham contato com deuses, esses aí que você fala em Rama. O próprio Sai Baba conta que eles estavam num rio de Trava, aquele lado, e apareceu uma guirlanda enorme, lindíssima, aos pés dele, e ele disse que foi a deusa Ganga que mandou para ele. Materializou e enviou até os pés dele. Então, esses seres divinos, embora você não veja ou não acredite, não as duas coisas, eles existem sim, eles agem o tempo todo. Existe sim um ser tomando conta
do vento. Existe sim um ser que ilumina você e traz calor e cuida da sua saúde, que é o sol. Não é simplesmente algo material, é algo muito além disso. Isso quem fala é Sebaba. Leia, por exemplo, a Gita Varni, você vai ver que ele tem um capítulo inteiro falando sobre o sol. Qualquer um que lesse aquilo ali, você acredite. Pode o Sebaba estar falando isso, não posso acreditar nele. Pronto, isso aí já é o suficiente para você não acreditar mais, se você tiver um pensamento positivo. Existe algo muito além de tudo isso. Várias coisas já foram ditas aqui sobre isso. Então o homem sacrificou sim, ele sacrificou, ele acredita, no fundo acredita. A nossa cultura faz isso. Eu fui assim, até os meus 18 anos de idade, eu dava um valor imenso eu não acreditava em religião nenhuma, essa coisa de Bíblia, esse negócio de Deus. Até os 18 anos de idade eu achava isso ridículo. Eu era um excelente estudante, né? Eu não fui para o IME porque eu não quis. Eu era o segundo aluno do colégio, melhor colégio preparatório no Colégio Princesa Isabel em Botafogo. Eu era o segundo aluno da turma. Eu abandonei por causa do professor Hermógenes, porque eu li o livro dele. E os professores de lá me ligaram: o que aconteceu com você? O que aconteceu? Eu pensei: não, eu quero ser professor de yoga. Tá bom, professor, tá bom, tudo bem. Não me arrependo de forma nenhuma disso. Minha vida só tem gratidão. E, enfim, veja como são as coisas, né? Nós sacrificamos. Depois disso, quando eu li o livro do professor Hermógenes, comecei a ler outros livros, eu vi que existia algo muito superior a tudo isso. E a gente sabe dessas coisas, né? Um dos professores da minha época dizia assim: olha, um professor de biologia, ele dizendo: olha, existe alguma coisa muito estranha que acontece. Uma pessoa recentemente foi ao médico e totalmente abriram ela para fazer uma cirurgia de câncer na época, e estava tão ruim a situação dela, que eles, olha, não adianta, é melhor não fazer nada. Eles começaram a abrir e disseram: olha, melhor não fazer nada, isso aqui está muito ruim. Isso tem muitos anos, né? Isso foi nos anos 80. E essa pessoa não ligou. Tem várias histórias desse tipo, o professor Hermógenes contava outras. E ela começou a viver normalmente, não fez nada, nem procurou religião, daqui a pouco não tinha mais nada. E ninguém explicou aquilo ali. Então, são coisas que a ciência não explica, a ciência não explica tudo. E o fato de você afastar Deus de tudo, ou a espiritualidade de tudo, esse é um erro do ocidental muito grande. Né? Então, voltando ao assunto que era Ana de Marana, que desviou para isso tudo, mas o objetivo, na verdade, o Hahnemann tentou levar essa pedra e não conseguiu. E como é que essas pedras flutuavam? O nome de Rama. Como que essas pedras flutuaram? Como que elas ficaram ali no mar? Se pedra afunda. A densidade é muito maior do que da água, ela tem que afundar. Mas não afundar. Bom, como? Isso foi contado por Sebaba num discurso que nós lemos aqui, lembra disso? Se for você que leu, não me lembro. E que ele escreveu, e outra coisa, as pedras não só não podiam afundar, como elas tinham que ficar juntas, unidas. A pedra não vai sendo levada, uma para cá, outra para lá, como que junta? Aí Hahnemann teve uma ideia: escreve Rã numa pedra e Ma na outra. Rama, as duas não podem ficar separadas. Jamais o nome pode ser dividido e as pedras se juntavam magicamente, né? Então, eu sei que a maioria das pessoas é muito positivista, né? Você acredita na ciência, mas na hora que a coisa fica difícil, ela procura uma macumbinha, procura uma mágica. Brasileiro, então, não instante, não resolveu nada, no médico nenhum, vou na macumba. Alguma coisa vai ter que me salvar aqui, porque você sabe que tem alguma coisa que você acredita que pode fazer você, não é? Então, magia, que a gente chama de magia, né, aqui, mas que para os Vedas ou para um homem realmente que tem fé, não é magia. Isso simplesmente é a força da natureza que é desconhecida do homem. São leis da natureza. Essa vai para falar: vida é um jogo, jogue. Se você não sabe todas as regras, sinto muito, você não vai usar, não é? De tudo aquilo que você só sabe o quê? Que existe força da gravidade. Se eu for pular da janela, eu vou cair, eu vou morrer. Só isso que você sabe? Né? Que os planetas giram, tem uma lei matemática.
Tudo é regido por lei, inclusive nossa mente. Então a sua fé, que é uma coisa que ninguém pode dar fé para você, só você. Ninguém pode te dar fé, nem Deus. Ele vai dizer para você: tenha fé. E mesmo que ele possa, porque ele pode tudo, ele jamais faria isso. Não é? Você tem que ter fé. Então isso é uma coisa mental, ninguém vai te dar nem ciência, não existe pílula para você ter fé. Então essa fé, ela é parte de uma lei divina que faz as coisas acontecerem apesar ou a despeito de outras leis materiais. Isso é um fato. Como que as pedras se uniram com escrever Dorama? Agora tenta você escrever Ra e Má na outra para ver se ela não vai afundar. Vai afundar, por quê? Porque você não acredita. Eu mesmo, tá? Estou falando meu para mim é difícil. Eu falei, sério, uma pedra vai ficar flutuando se eu escrever Ra e Má? Mas aconteceu, tá? Vocês lembram da Mirabai? Não sei, não é muito conhecida aqui, mas ela bebeu veneno. Ela bebeu veneno porque o marido dela tentou matá-la, né? E ela bebeu e não morreu. Como que pode isso? Quem salvou ela? Quem? Foi a ciência? Ela não tomou antídoto. Ela simplesmente bebeu e não aconteceu nada. E isso é por quê? Isso é fé. Isso é amor que ela tinha por Cristo. Ela tem a proteção. Não é isso? Então, você não pode ficar muito apegado tanto à ciência positivismo, que é lógico, é ótimo e é bom, e esquecer que é mais importante que a sua fé, que é a vida espiritual, que é estar unido a Deus, que tem a proteção de Deus. Deixa uma passagem na Gita que Sai Baba, ele fala muito sobre essa passagem, diz que é o umbigo da Bhagavad Gita. Ou seja, porque vocês sabem que no hinduísmo, os cristãos gostam muito de contar essa história. No Bhagavata Purana está escrito que Brahma, o Criador, saiu do umbigo de Vishnu. Por isso eles acabam construindo que Vishnu é superior ao Brahma, o Krishna é superior. Mas Sai Baba diz, então, fazendo uma associação com essa história, de que esse versículo é o capítulo 9, versículo 22, depois dá uma olhadinha lá. Ele fala que esse versículo é o umbigo da Gita. Por quê? O umbigo é de onde vem o nascimento. Tudo que você precisa, tudo que precisa nascer em você, para que você leve uma vida espiritual, está nesse versículo. Ele diz isso, ele afirma isso. E o que Krishna fala ali, nesse versículo? Que Sai Baba repete muito. Eu acho que Sai Baba fala 7 vezes na Gita Maria sobre esse versículo. Ele diz assim, Krishna fala assim: adore-me, concentre somente em mim, esqueça tudo, faça isso e eu vou cuidar da sua vida, eu vou cuidar de tudo que você precisa e eu vou manter tudo que você não deve perder. É o famoso Yoga Kshema Vahamyaham. Sai Baba repete isso inúmeras vezes, em vários discursos. Vão ver Sai Baba falando isso, que Krishna fala isso: eu vou cuidar de tudo que você precisa. O que você precisa? Eu vou cuidar, eu vou te dar. O que você tem que não quer perder? Eu vou segurar para você, mas você precisa acreditar em mim. Aí é a dificuldade. Já lembra aquela história daquela moça que já tinha sido desenganada pelos médicos na época de Jesus, e ela tinha uma hemorragia muito grande, né? Já, acho que eram 12 anos, se eu não me engano, não me lembro exatamente o tempo, e ela soube que Jesus estava passando. Ela já tinha ouvido falar de Jesus, e ela soube que Jesus estava passando, e ela: Jesus está passando aqui, eu tenho que tocar na túnica dele. E ela foi no meio da multidão, passando e empurrando todas as pessoas, e Jesus nem viu essa pessoa, né? Não viu, não sei se não viu, mas enfim, ela tocou a túnica de Jesus. Veja, aquilo era uma multidão só. Jesus estava no meio da multidão, todo mundo estava tocando na túnica de Jesus, todas as pessoas estavam tocando na túnica de Jesus. Jesus estava esbarrando em todo mundo, não é? E ela simplesmente tocou na túnica e ficou curada imediatamente. Por quê? Aí o próprio Jesus responde, não foi? Não foi isso? Ela tocou e Jesus falou assim: quem tocou em mim? Outro dia eu passei um vídeo aqui desse momento lindo, né? Essa é uma das histórias de fé mais linda que existe. Você
Papa conta várias, ele comenta esse também. Né? E, a gente sabe, e Jesus disse: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Ó, quem tocou? Todo mundo tocou em você. Na verdade, todo mundo tocou em Jesus ali, uma multidão em torno dele, mas alguém tocou de verdade nele. Aí ele falou: eu senti energia saindo de mim. Quem tocou em mim? Aí isso não sei. Aí ele olhou para ela: você está curada, a sua fé te curou. Não foi ciência, não foi médico, não foi ninguém. 12 anos doente. Quem curou ela foi a fé dela. Isso desmerece qualquer outra coisa, qualquer conquista humana que é até abençoada pelo Senhor, como é a medicina, de forma nenhuma. Mas existem coisas que estão além da capacidade humana e que é Deus que intervém. É Ele que vai curar você, ou que vai te proteger, ou que vai dar o que você precisa. Não é? É Ele que faz isso. E nós precisamos desenvolver essa fé. Nós precisamos cada vez mais se concentrar em Deus, cada vez mais acreditar mais na palavra divina. Por isso a gente lê, para que você possa contrastar. Você lê muita bobagem, pode ter certeza. Eu li muita bobagem na minha vida. Você aprende muita coisa que é totalmente contrária à verdade. A verdade não é só o que você lê de uma pessoa qualquer que é considerado um especialista ou um doutor. Não necessariamente. Preste atenção, você está em Cariúba, as pessoas mentem. Isso é um fato, as pessoas mentem. Mentem até em nome da ciência. Mentem sim. Mentem para ficar ricas. Mentem para manipular você. Quem não vai mentir para você é Deus. É justamente que você pega uma escritura, lê uma história e não acredita. Né? Então você vê, eu estava falando do nome. O Hanuman escreveu Urã, depois as pedras não só não afundaram, como se uniram. Essa história está relatada no Ramayana, e a história que Sai Baba conta que foi assim que eles atravessaram aquele mar, não é? E conseguiram chegar a Lanka. Foi dessa forma, através do nome, simplesmente o nome. Tem outras histórias lindas. O João Shivananda gostava de contar uma que a pessoa estava em perigo e ela lembrou de Rama, tinha fé no nome de Rama, e ela só falou Rama e foi salva. Nem completou o mar, só falou Rama. Aí Sai Baba conta, uma das histórias que Sai Baba conta, que eu queria dividir com vocês aqui finalmente, é que alguém, nada, tem muitas histórias de nada, eu fico desconfiado desse negócio, tudo é nada, né? Tudo é nada, pode ver, nada está, claro que isso é só uma historinha, isso não aconteceu de fato não, acredito que não, mas Sai Baba conta essa história de que Narada vivia cantando o nome de Narayana, repetindo Narayana, repetindo o nome, e uma hora ele parou para pensar assim: será que tem poder mesmo? Eu vou perguntar a Narayana. Então ele viu Narayana e perguntou assim: qual é realmente o poder do nome de Rama? Você sabe que o nome de Rama é assim, muito famoso na Índia, né? Muito mais do que o nome de Krishna, muito mais. A gente não tem noção do que aqui chega Krishna, mas Rama na Índia é muito mais famoso. Claro, era um avatar anterior. O Gandhi dizia isso, né? Não existe uma pedra, não existe uma planta na Índia que não tenha o nome de Rama. De tanto que se repetiu esse nome aqui na Índia, por milênios. Então, ele perguntou: o nome de Rama tem força mesmo? Para Narayana, você quer saber? Faz o seguinte, vai até um papagaio e pede para ele repetir o nome de Rama. Que papagaio fica repetindo. Eles gostam muito de papagaio, é muito no hinduísmo, mas sababamente, eles adoram falar papagaio. Você fica repetindo que nem um papagaio tudo que eu digo, isso não resolve nada, né? Então, vai para o papagaio e pede para ele repetir o nome de Rama. Aí ele falou assim: papagaio, Rama, e o papagaio morreu. Aí morreu na hora o papagaio. Aí ele ficou assustado, o Narada ficou assustado: que isso? O nome de Rama matou um animal? Aí ele falou assim, voltou para Narada e disse: olha, matou o bicho, já tem um bezerro que vai nascer daqui a 1 hora. Vai até lá, quando esse bezerro nascer, acabar de nascer, você pede para ele cantar o nome de Rama. Ele foi até o bezerro saiu, ele falou: Rama, canta o nome de Rama. O bezerro morreu. O segundo morreu. Aí ele ficou muito assustado, né? Ele disse: agora, nossa,
eu estou com medo. Vocês imaginam isso acontecer com você. E eu estou matando as pessoas. E ele voltou e falou assim, olha, de novo, morreram. Eu disse, não se preocupa não. Tem um rei que vai nascer, um príncipe que vai nascer agora, daquele reinado lá. Assim que ele nascer, você pede a ele para repetir o nome de Irama. Ele disse, não, não vou fazer isso não. Esse é um ser humano. Ele disse, não, você vai lá, faz o que eu estou falando. Vai falar com ele, pede para ele repetir o nome de Irama. Aí ele teve que assim, Sairama, naquela época era isso. Mas enfim, correspondente. O namoro era pronto. E foi. E o príncipe nasceu, ele, ó, desculpe, mas Narayana pediu para eu pedir para ele falar o nome de Rama. Rama, fala o nome de Rama. Aí o bebê tinha acabado de nascer e falou assim, não preciso mais repetir, eu já sei o poder do nome de Rama. Eu era um papagaio, você pediu para repetir, e eu me transformei no bezerro, na mesma hora. Depois você pediu para repetir de novo, e eu me transformei no ser humano. Agora eu sei o poder do nome de Rama, não preciso repetir mais. Então, essa é para concluir. O nome de Rama faz você virar um ser humano se você for um animal. É simplesmente isso. Então é isso. Vem aqui, Viti vai dar um recado para você. Não sabe,